orarmos a Deus mais uma vez. Senhor Deus, estamos hoje concluindo essa primeira jornada de oração. Essa jornada é apenas um incentivo para termos um ano de oração, uma vida de oração. Agora vamos estudar a Tua Palavra e pedimos que abençoe a nossa vida, para que possamos entender a Tua vontade. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, sabe as lutas e preocupações que nós temos. E nesse momento, nós queremos pedir que nos abençoe mais uma vez. Que esteja conosco, que acalme o nosso coração, que abra a nossa mente para entender a Tua vontade e sair daqui com uma decisão tomada. Cuida de cada um de nós, usa a nossa vida em nome de Jesus. Mateus 24, versículo 14. Você encontrou aí? Mateus 24, 14. Esse é um dos textos mais conhecidos que nós temos, né? Podemos dizer que é a nossa carteira de identidade, aquilo que somos, aquilo que pensamos ser. Ele fala basicamente daquilo para onde queremos ir. Mateus capítulo 24, você encontrou? Verso 14. Quem achou, levanta a Bíblia. Deixa eu ver. Quem achou, levanta a Bíblia. Pode ser digital, não tem problema. Quem achou, levanta a Bíblia. Deixa eu ver. Isso. Acompanha comigo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o quê? Mateus 24, 14 está descrevendo as cenas finais desse mundo. Seria mais ou menos assim. Mateus 24 descreve como o mundo estaria um pouco antes da volta de Jesus. Está dando exemplo. Diz assim: haveria guerras e rumores de guerra. Diria que haveria pais contra filhos. Diz ali que haveria fomes, pestes e tantos outros problemas. Haveriam terremotos. Ele começa a pintar um quadro claro de como o mundo estaria antes da volta de Jesus. Eu pergunto para você: o mundo tem ou não tem guerras? Sim ou não? Sim. O mundo tem ou não tem fome? Sim. Tem ou não tem miséria? Sim. Tem pai ou não tem pai contra filho? Tem ou não tem? Sim. Veja, esses sinais demonstram as calamidades do mundo. Seria como, por exemplo, não sei se você se lembra, alguns anos atrás foi preso um homem na Áustria chamado Josef Fritzl. Ele era austríaco que tinha uma filha chamada Elizabeth. Ele construiu um porão embaixo da sua casa e por cerca de 20 anos ele descia esse porão e abusava sexualmente da sua filha. Teve com ela 7 filhos. Ela perdeu um, restaram 6. Quando foi descoberto isso, foi colocado o título Monstro da Áustria. Um homem da alta sociedade, empresário, extremamente culto, que se todos os dias, por 20 anos, abusava sexualmente da sua filha. Eu pergunto para você: o mundo precisa de mais cenas como essa para Jesus voltar? Note que Mateus 24 vai dizer o seguinte: tudo isso é o princípio das dores e a ponta do iceberg. Apenas são detalhes. Agora, se você vir a sua página, você vê em Mateus capítulo 25, Jesus ele dá um raio-x de como a igreja estaria antes da volta de Jesus. E para isso ele conta 3 parábolas. Vamos relembrar, elas são muito conhecidas. A primeira parábola é a parábola das 10. Ok? A Bíblia diz que quando o noivo apareceu, quantas estavam dormindo? Quantas? Quantas estavam dormindo? 5 ou todas? O povo de Deus está dividido. Todas estavam dormindo, não é? Todas estavam dormindo. Qual que era o problema? 5 tinham óleo de reserva e 5 não tinham. Em outras palavras, o problema não é estar dormindo. Então o problema não é dormir na igreja, irmão. O problema é sair daqui sem tomar uma decisão. Esse é o problema. O problema dormir significaria não entender o tempo que estava vivendo. Mas não é o problema dormir. O problema é não estar preparado se o noivo tardar. O problema é um preparo curto, superficial. O problema é alguém pensar que eu vou orar 10 dias e tá bom, já orei o suficiente para o ano inteiro, estou preparado. Isso é o problema. O problema é você se contentar com um pouquinho de azeite e dizer que está bom, que está preparado para o céu.
o problema. A segunda parábola que Jesus contou foi a parábola dos talentos. Você se lembra dessa parábola? O Senhor foi viajar, pegou 3 empregados, e a um ele deu quantos talentos? Quantos talentos deu para um? E para outro? E para outro? Isso, vocês sabem tudo, parabéns. O que ganhou 5 fez o quê? Multiplicou e transformou em? Quando volta o patrão diz, vem cá, cadê os talentos que eu te dei? Chega o empregado e diz, está aqui, tio, a mamadeira cheia d'água. São 10 talentos, ele multiplicou. O segundo chega, cadê os 2? Está aqui, patrão, 4. Resolvido o problema. E o que tinha 1? Cadê o talento que eu te dei? Veja bem, senhor, veja bem. Foi bem de viagem? Está tudo bem com o senhor, sua família? Manda uma lembrança para sua esposa. E de repente ele traz apenas 1 talento, porque ele enterrou e não multiplicou. E aí o que o patrão disse? Servo mau e negligente. Espera aí, ele não perdeu o talento, ele não jogou fora o talento, ele não gastou o talento, ele tinha o talento ainda. Em outras palavras, ele não perdeu nada que o Senhor deu. Mas na visão bíblica, servo mau e negligente não é quem conserva o talento, é quem não usa o talento. É isso que a Bíblia está dizendo. Talento usado é talento multiplicado. É isso que a Bíblia está me ensinando. Alguém pode pensar, coitado, miserável, ganhou só uma moedinha. Nos tempos da Bíblia, um talento funcionava mais ou menos assim. Vamos imaginar que alguém trabalhasse o dia inteiro. No final do dia, ele ganhava um salário. Algumas Bíblias dizem, antigamente, um jornal, um salário. Esse salário era uma moeda que era chamada de denário, de dracma. Depende da região que a pessoa ganhava. Vamos imaginar que a pessoa trabalhou 6.000 dias, ela acumulou 6.000 moedas, 6.000 denários, e ela guardou tudo. Então ela teria um talento. Um talento era 6.000 dias de serviço. Era uma pequena fortuna. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que o menor talento que eu tenho aqui nesta igreja é uma fortuna para o reino de Deus. É isso que ele está falando. Então Jesus entra na terceira parábola, onde ele fala de que na porta do céu, a grande pergunta da eternidade não será doutrinária. Não vai ser um questionário de verdadeiro ou falso. E aí, sábado, ok. Dízimo, ok. Você é igreja domingo, ok. Não, essas coisas são importantíssimas. Mas a pergunta na porta do céu vai ser: filho, eu tive fome e você não me deste de comer. Ou me deste de comer. Tive sede, estava nu, estava enfermo, estava sozinho, estava sofrendo lá e você não foi me ver. Mas quando, Senhor? Todas as vezes que eu deixei de fazer a um dos meus pequeninos, deixou de fazer a Jesus. Em outras palavras, a grande pergunta à porta do céu vai ser: filho, quantas caronas você deu? Quantos pratos de comida você dividiu? Quantas pessoas você aliviou o sofrimento? Quantas você se preocupou? Quantas vezes você olhou para o lado e não virou o rosto? Quantas vezes? Essa vai ser a grande pergunta. Em outras palavras, Jesus em Mateus 25 mostra um quadro de como a igreja estaria antes da volta dele. Mas no centro dessa história está o verso que nós lemos, Mateus 24, 14. A Bíblia diz que será pregado o quê? Este evangelho do reino. Então, Veralvin, note, a Bíblia não está falando de qualquer evangelho, não. Porque, pensa comigo, você liga a TV, tem gente pregando evangelho? Sim ou não? Sim. Vários canais, de várias maneiras. Você liga o rádio, tem gente pregando evangelho? Mas é este evangelho? A Bíblia diz assim: e será pregado este evangelho do reino de Deus. É o evangelho eterno de Apocalipse 14, a mensagem clara de um Deus eterno, de um amor eterno, de uma lei eterna, da sua vontade e da sua vida eterna que ele oferece. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que vai se levantar uma geração que vai pregar o evangelho de maneira plena, e então virá o fim. Em outras palavras, o que o mundo precisa para terminar o sofrimento não são melhores políticas públicas, a despeito de elas serem necessárias. Entenda, está profetizado. Quem vai terminar com o problema social? Jesus, quando ele voltar.
Quem vai acabar com a fome? Jesus, quando Ele voltar. Quem vai acabar com a dor, com a miséria? Jesus, quando Ele voltar. Quem vai melhorar a saúde pública? Jesus, quando Ele voltar. Jesus dá para a igreja a responsabilidade de eu e você acabarmos com o sofrimento desse mundo. Quando eu decido fazer de 10 dias a minha vida, a jornada da minha vida, quando eu decido me entregar e me envolver e pregar o Evangelho, eu estou dizendo: Deus, conta comigo, porque eu quero que o Senhor volte logo. Queridos, por séculos cristãos têm se contentado a subir na arquibancada da vida e gritar para o céu dizendo: Deus, por que o Senhor não voltou? E como pastor, a gente ouve muito essa pergunta. A gente vai ao hospital visitar uma criança que está com câncer. O pai olha e pergunta: pastor, ele afirma, melhor dizendo, se Jesus tivesse vindo, meu filho não estaria aqui. Outros perguntam: por que Jesus ainda não voltou? Quando você está num funeral, os parentes dizem: ah, por que ele não volta ainda? Nós perguntamos, nós vemos a tragédia e nós clamamos: por que o Senhor não vem? Nós vemos a dor e perguntamos: por que Ele não vem? Nós somos assaltados e dizemos: até quando isso vai acontecer? Mas nesta manhã, o Senhor da glória convida você e eu a sairmos da arquibancada da vida e irmos para o palco da vida dizendo: Deus, que Tu queres que eu faça para o Senhor voltar logo? Porque 2 Pedro 3, verso 12 diz que eu e você podemos antecipar, podemos ajudar para que Jesus possa voltar o mais rápido possível. Se você se lembra bem da história, a história conta que os nossos pioneiros sonhavam com esse dia. Um dia de uma geração que se levantaria e faria algo extraordinário. Por exemplo, Guilherme Miller, ele começa a estudar a Bíblia em 1816. Estuda a Bíblia por 15 anos. E ao final de 15 anos, Guilherme Miller chega a uma conclusão: Jesus vai voltar. Quando? Oi? 23 de março de 1843 a 23 de março de 1844. Guilherme Miller marcou um período, não uma data. Ele tinha receio de marcar uma data. E ele disse: gente, dentro desse pedacinho da história aqui, ó, Jesus vai voltar. E ele fez uma oração em casa: Deus, se o Senhor quer que eu pregue essa verdade, que alguém me convide. Estava lá Guilherme Miller na sua fazenda. De repente alguém vem correndo, bate a sua porta. Ele abre a porta e dizem: tio, o pregador faltou na igreja. Estão chamando o senhor para pregar. Tão rápido, Senhor? Vai lá pregar. E ele começou a pregar, fez um diagrama profético, começou a pregar. Só que passou o período e Jesus não veio. Então houve o primeiro desapontamento do povo de Deus. Até o dia que, em agosto de 1844, a igreja reunida, José Bates pregando na igreja, de repente entra um homem naquele dia chamado Samuel Snow. Ele entra, senta-se ao fundo da igreja. Quando ele senta na igreja, a irmã de Samuel Snow se levanta e diz: irmão Bates, o senhor está pregando um sermão muito bonito, mas o que o senhor está pregando, todo mundo já sabe. Agora o meu irmão, o meu irmão tem um sermão novinho em folha. O senhor pode dar licença para ele pregar no seu lugar? Você já pensou no negócio desse? Irmão, não faça isso, isso é pecado, imagina. E José Bates, acanhadinho, senta no canto e Samuel Snow começa a pregar. Daniel 8,14. Até 2000. Me ajuda. Até 2000 e que mais? Isso aí. A gente chega junto, né? Alguns chegaram primeiro, outros depois, mas tudo certo. Ele falou, ele começou a fazer a explicação do calendário judaico, do calendário daquela época, começou a explicar. E ele disse o seguinte: irmãos, Jesus não voltou pelo seguinte, porque a data estava errada. Como errada? Disse Samuel Snow: Jesus vai voltar dia 22 de outubro de 1844. Quem marcou a data? Samuel Snow, um batista. Ele marcou a data da volta de Jesus, 22 de outubro. E agora, quem ele marcou a data, todos saíram da igreja gritando e louvando a Deus. Eles tinham publicado um jornal chamado The Midnight Cry, o clamor da meia-noite, e pregavam, e falavam, falavam da volta de Jesus.
começou a tomar conta. É interessante que na América do Sul, um padre chamado Manuel Lacunza pregava sobre a volta de Jesus e começou a ganhar corpo esse movimento, um reavivamento, pessoas orando, buscando a Deus, pessoas vivendo como se Jesus realmente viesse naquele tempo. Dia 14 de outubro de 1844, morreu um dos homens mais fortes desse movimento, chamado Carlos Fitt, um dos maiores pregadores. Ele havia feito 3 cerimônias batismais no frio, no gelo praticamente, e isso danificou a sua saúde e ele morreu por causa disso. Dia 14 de outubro estava Carlos Fitt ali no caixão. As crianças, 2 crianças estavam ali e disseram: mãe, o papai está dormindo, ele não acorda. E a mãe disse: ele está dormindo, acorda ele, mãe. E a mãe disse a seguinte frase: filhos, daqui a 8 dias Jesus vai voltar, ele vai acordar o papai, e o papai nunca mais vai dormir. Você consegue imaginar no coração daquelas crianças? Faltam 8 dias, Jesus vai voltar e vai acordar o papai. Faltam 7 dias, faltam 6 dias, faltam 5 dias. Começaram a contar, até que chegou o grande e esperado dia, 22 de outubro de 1844. Amanheceu o dia, pessoas clamando, gritando, cantando, buscando a Deus. Alguém foi ao mercado, a plaquinha: fechado para a volta de Jesus. Alguém foi, olhou para as lavouras, não colheram nada. E os fazendeiros disseram: deixamos de cuidar dos negócios dessa terra para cuidar dos negócios do céu. Algumas cenas que aconteceram naquele dia: pessoas pedindo perdão, devolvendo coisas, uma vizinha devolvendo para outra uma panela. Olha, dona Maria, está aqui a sua panela. Estava contigo? Sim, estava comigo há 2 anos. Leva essa panela, não quero ir para o inferno por causa de uma panela, ainda sem tampa, leva a panela. Estou te devendo $10, pega aí $10, mas me perdoa, você promete? Eu falei mal de você, fui eu a fofoqueira, me perdoa, sim, me perdoa, tá perdoado. Todo mundo queria fazer amizade naquele dia, fazendo as pazes. Eles cantavam, gritavam, louvavam a Deus. Crianças iam à rua a pedido de seus pais, voltavam e o pai perguntava: alguma coisa lá no céu? Nada, mãe, continua cantando, continua orando, porque hoje Jesus vai voltar. Passa a manhã, passa a tarde, ele não volta. Alguém pensou o seguinte: a Bíblia diz que ele virá como ladrão da noite. Teve a vinda à noite, chegou a noite, ele não veio. Alguns pensaram, a Bíblia diz: ouviu-se o clamor do noivo. Que horas? À meia-noite. Então Jesus vai voltar que horas? À meia-noite. Passou a meia-noite e Jesus não voltou. Guilherme Miller diz o seguinte: quando passou o horário, Jesus não voltou. Aqueles que antes, no dia 22, clamavam por perdão e misericórdia, dia 23 começaram a zombar e criticar. Eu sabia, ele não veio. Guilherme Miller comenta que é como se todos os demônios do inferno estivessem soltos contra eles. Você consegue imaginar esse povo no dia 23? Eles foram ridicularizados, satirizados. Mais de 100 mil pessoas aguardavam na América do Norte a volta de Jesus naquela região e ele não veio. Agora, a preocupação e o desapontamento do povo, até que Ian Edson, passando pelo meio do milharal, Deus impressionou a sua mente, dizendo a ele que a data estava certa. Certo, pastor, certo? O que estava errado? O evento? O evento estava errado. Jesus não voltaria no dia 22. Jesus passaria do santo para o santíssimo, começaria o juízo do advento. Porque os pioneiros pensaram que a terra a ser purificada, que o santuário a ser purificado era a terra e não o santuário do céu. Um erro básico de interpretação bíblica levou a toda essa situação. Porém, foi o cumprimento da profecia de Daniel, de Apocalipse capítulo 10. Ele não veio. O que eu quero dizer para você? É que passaram-se mais de 170 anos e ele não voltou ainda. Você olha a história da igreja, 1943, começa a voz da profecia. Qual é a mensagem central? Breve Jesus, mas ele não veio. E a gente se contenta em vir à igreja domingo, quarto e sábado, volta para casa e vivemos a vida dizendo: ele vai voltar. Falamos isso, mas vivemos como se ele nunca fosse voltar. A pergunta de Deus para você, no final desses 10 dias de oração, no dia que estamos buscando uma adoração verdadeira, é: a minha vida é uma adoração a Deus? Eu estou vivendo e a minha vida está pregando?
Eu posso falar para todo mundo, ele vai voltar, mas eu vivo como se ele voltasse. Isso muda minhas decisões, minhas convicções, a minha maneira de viver, a minha paixão. Isso muda alguma coisa? Queridos, no ano de 1992, eu comecei a estudar a Bíblia lá na grande Porto Alegre, cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Outubro de 92, meu tio olhou para mim e disse o seguinte: Fabiano, você está começando a estudar a Bíblia. Estava na lição 11 da Bíblia Ensina, que fala sobre o sábado. E naquela sexta noite ele olhou para mim e disse: Deus quer que você guarde o sábado. E eu disse: mas tio, eu não fiz o culto de pôr do sol. E ele disse: não importa, Deus quer que você guarde o sábado assim mesmo. E eu disse: a partir de hoje vou guardar o sábado. Mas tio, como é que você guarda o sábado? Essa é a minha história. Então, naquele momento ele disse o seguinte: não tem problema, você vai à igreja e não trabalha, e aí sim você vai guardar o sábado. Eu disse: pai, é muito fácil guardar o sábado. E então, sábado pela manhã, meu pai me acorda e diz: Fabiano, aproveita que hoje é sábado e você não tem aula, vamos para o mercado, vamos trabalhar, vamos fazer um monte de coisa por aí. E eu disse: pai, hoje é sábado. Ele disse: filho, eu já sei que hoje é sábado, guri, mas você vai ao mercado. Eu disse: pai, o senhor não entendeu? Hoje é dia de ir à igreja e não trabalhar. E ele disse: não, você vai à igreja, você vai ao mercado ou você apanha. Ele puxou a sua cinta, e naquele sábado, com 13 anos de idade, foi o primeiro sábado que eu tentei guardar. A situação foi muito difícil, muito desafiadora lá. No ano seguinte, meu pai mudou de cidade, escondeu a minha Bíblia e falou o seguinte: você está proibido de dizer para alguém que é um cristão adventista. Ele pegou a minha Bíblia e escondeu. E sabe o que eu pensei? Eu pensei o seguinte: um dia eu vou ter 18 anos de idade, e quando eu tiver 18 anos de idade, a ilusão do adolescente, né? Eu vou mandar na minha vida, eu vou sair de casa, eu vou poder fazer o que eu bem entendo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando Deus chama vocês, Deus chama você para a semana que vem? Para o ano que vem? Qual que é o tempo de Deus? Quando é o tempo de Deus? A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz. A Bíblia diz: agora é o dia da salvação. No ano de 94 retornamos à minha cidade de origem. Primeiro sábado de abril eu fui à igreja. Meu pai olhou para mim e disse: tudo bem, um sábado passa, mas não vá mais a essa igreja. No segundo sábado eu fui à igreja. Cheguei em casa, meu pai disse: você está brincando comigo? Eu já disse para você, você não se torna um cristão adventista. No terceiro sábado eu fui à igreja. Saí de casa 15 para 7 da manhã, com bermuda, camiseta, chinelo, roupa de ir na igreja embaixo do braço. Passei na casa do meu tio, troquei a roupa e fui à igreja. Eu cheguei na igreja, assisti o culto. Eu só fui embora da igreja naquele sábado, terceiro sábado de abril de 94, quando o diácono olhou e disse: filho, eu vou fechar a igreja. Eu disse: tão cedo? Ele disse: mas é 15 para 1, filho. Eu disse: fica mais um pouco. Eu não queria ir para casa, querido. Mas ele fechou a igreja e fui embora. Quando eu cheguei em casa, meu pai disse: eu não avisei você. Quando eu cheguei em casa, ele começou a bater em mim. Bateu tanto que criaram feridas na nuca, nas costas, e usava a seguinte frase: eu mato você, mas você não se torna um cristão adventista. Eu tinha 14 anos, ia fazer 15 anos. O que passa no coração e na cabeça de um garoto de 14 anos, quando seu pai olha e diz: eu mato você, mas você não se torna um cristão? E então, a situação ficou muito complicada, mas no dia 12 de junho de 94, domingo à noite, eu consegui ser batizado, juntamente com mais 7 pessoas, 8 pessoas fomos batizados. Quando meu pai soube, brigou comigo de novo, me bateu de novo. Até que no ano de 95, maio de 95, eu tinha 15 anos, ia fazer 16 anos naquele mês. Meu pai olhou para mim e disse: não há lugar para um adventista aqui em casa. Então, ele disse: vai embora de casa. Eu fui correndo até o quarto. Eu pensei:
eu vou pegar algumas coisas aqui. Ele disse, não, vá somente com a rua. Consegui pegar algumas coisas. Quando eu passei pelo portão, a frase era a seguinte: eu quero ver se a tua igreja, se o teu Deus vai te dar comida, vai te dar estudo, vai te dar família, vai te dar trabalho, vai te dar um lugar para morar. Fica com o teu Deus e com a tua igreja. Há cerca de 21 anos atrás, eu saí de casa sem saber para onde ir, com as maiores maldições que alguém pode ouvir de sua família. Mas sabe o que é fantástico nessa história? E quando eu passei por aquele portão, Deus disse: filho, fica tranquilo, você deixou de ser cidadão desta terra para ser cidadão do céu. E se você é cidadão do céu, os seus problemas acontecem aqui, mas quem resolve está lá em cima. A palavra final não é do diretor da sua escola, não é do dono da sua empresa, que diz para você que você vai perder emprego por não ir no sábado. A palavra final não é de quem pensa que está no comando, porque no final das contas, quem está no comando está lá em cima. E ele olha para você e diz: filha, aguenta firme. O pai disse: eu quero ver se a tua igreja, se o teu Deus vão te dar estudo. Eu saí de casa, no ano seguinte eu ganhei uma bolsa de estudos na escola adventista de Novo Hamburgo. Estudei 3 anos lá, fiz meu ensino médio com uma bolsa de estudos. Quero ver se a tua igreja vai te dar trabalho. Eu saí de casa, fui para a comportagem, com ela paguei minha faculdade, meus estudos, meu casamento. Eu também trabalhei um período na escola adventista como obreiro bíblico da escola. Eu era um aluno que de manhã era aluno, à tarde era contratado para ser um obreiro bíblico. Ele disse: eu quero ver se a tua igreja vai te dar comida, vai te dar trabalho, vai te dar estudo, vai te dar família. Deus me deu uma esposa cristã, 2 filhos. Nós temos lutas, desafios, mas nós queremos ir para o céu. Nós clamamos ao Senhor por misericórdia, por nossa família todos os dias. O que eu digo para você é que todas as maldições que meu pai me disse, Deus transformou cada uma delas na maior bênção da história da minha vida. Hoje eu sou um pastor dessa igreja. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, devo a Deus e a esta igreja. O que eu digo para você é que vale a pena você ser fiel e buscar a Deus. O que Deus clama é por uma nova geração de pessoas cuja paixão da volta dele não morreu no coração, cujos anos de vida e experiência não apagaram o fogo que fez você mover a sua vida para entrar nessa igreja, nesse caminho. O que Deus clama é para que jovens, adultos, crianças, pessoas experientes estejam conectadas por uma mesma paixão, a paixão de ver o Senhor voltar ainda em nossa geração. O que Deus sonha é que o sonho dos pioneiros seja o nosso sonho, que nós possamos ser a última geração que vai dizer basta, que vai matar a saudade de Deus, que vai levar o seu povo para a eternidade. Mas para isso nós temos que entender que 10 dias são apenas um começo de uma nova geração, de onde um pai e uma mãe vai se levantar e vai dizer: a partir de hoje, em nossa casa, nós vamos fazer um culto familiar todos os dias. Aonde um garoto e uma garota vão dizer: quer saber, eu vou dedicar a minha juventude para a missão da igreja, será o sonho e a paixão da minha vida. Aonde homens e mulheres dentro da mesma igreja não estarão preocupados com as diferenças, com as críticas, com o que o irmão fez ou deixou de fazer, mas sim com o que nós podemos fazer juntos. Aonde uma geração vai se levantar para orar, porque essa geração tem fome e sede de Deus. Queridos, talvez nessa manhã eu estou falando para alguém que está clamando dizendo: Deus, eu quero que 2016 seja o ano da minha conversão, uma vida mais profunda com Deus. Talvez eu estou falando para alguém que é o único cristão adventista da sua casa. Eu sei o que é você chegar em casa, começar a contar o que aconteceu na igreja e ninguém entender. Eu sei o que é você fazer um pôr do sol sozinho em casa, porque ninguém entende. Talvez eu estou falando para alguém que é o único cristão na sua empresa, na sua escola. Todo mundo vai para a balada e você não vai, você é diferente. Todo mundo começa a pressionar para sábado de manhã, um sábado por mês, você passar lá na empresa. E você diz: não. Você é criticado porque nas festas da empresa você não usa o que eles usam, você não toma o que eles tomam. Talvez eu estou falando com um pai, com uma mãe cujos filhos não estão mais aqui dentro. Cada culto que vem você clama e ora e coloca a vida dos teus filhos aqui para orar. Talvez falando para alguém que está vindo à igreja, estudando a Bíblia, mas ainda não tomou a decisão de se entregar.
E Deus está falando para você que 2016 é o ano da sua vida. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. E ao ouvir essa música, eu quero fazer a você